Vamos lá, então? Nós vamos continuar com a profecia da beata Ana Catarina Emérita, 2 papas e 2 igrejas, tá? Se você quiser seguir, nós estamos lá na página 196 no livro. Presta atenção. Eu vou ler um pedaço, uma página e um pedaço, porque são 4 parágrafos, mas eles se completam, tá? Aí a segunda parte eu deixo para amanhã. Vi que muitos padres haviam se envolvido em ideias que eram perigosas para a igreja. Eles estavam construindo uma grande, estranha e extravagante igreja, mas Deus tinha outros planos. Vi a igreja de São Pedro e uma enorme quantidade de homens que trabalhavam para derrubá-la, mas vi outros que faziam as reparações. Linhas de manobras conectavam esse duplo trabalho através do mundo inteiro e me impressionei com a sintonia do conjunto. Os demolidores quebravam grandes peças, eram particularmente os sectários em grande número, e com estes, os apóstatas. Essa gente, fazendo o seu trabalho de destruição, pareciam seguir certas prescrições e uma certa regra. Vestiam aventais brancos amarrados com fitas azuis e bolsos costurados, com colheres presas à cintura. Eles também tinham roupas de todas as espécies. Se encontravam dentre eles homens de distinção, grandes e gordos, vestindo uniformes e crucifixos. Estes, no entanto, não colocavam a mão na massa, mas marcavam as paredes com a colher, indicando onde deveriam ser derrubadas. Para meu horror, vi entre estes sacerdotes católicos. Frequentemente, quando não sabiam bem como continuar, procuravam para os instruir um dentre eles que tinha um livro grande, o qual continha todas as maneiras de construir e destruir. Então marcavam de novo com a colher exatamente algum ponto que devia ser destruído, e sobre este a demolição era prontamente feita. Trabalhavam silenciosamente e com confiança, porém astutamente, furtivamente e com olho de gato. Vi o Papa rezando, estava cercado por falsos amigos que frequentemente faziam o oposto daquilo que ele ordenava. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vi que muitos padres haviam se envolvido em ideias que eram perigosas para a igreja, eles estavam construindo uma grande, estranha e extravagante igreja. Então, é a teologia da condenação. Eu chamo assim, mas conhecida como teologia da libertação, que virou ecoteologia. Tá? Então, meus irmãos, é isso. É aí a teologia estranha, onde eles se envolveram, perigosíssima para a igreja. Quem abraçou a teologia da condenação, que é comunista, marxista, está excomungado automaticamente por causa disso. Seja leigo, seja padre, seja bispo, seja papa, não interessa. Não é mais nenhuma dessas coisas, é só um excomungado da igreja que nem pode pisar mais em solo sagrado. Tá certo? Construindo uma grande, estranha e extravagante igreja, isso é o que mais tem. A gente vê o pessoal construindo ou reformando igrejas na Europa. É um escândalo, é assim, campeonato de feiura. Qual igreja tem mais mau gosto? Por fora é feio, por dentro é horroroso. Horroroso, coisas horríveis, feias que eu já vi. Coisas terríveis, disformes, horrorosas, não tem nada a ver com Deus. Você olha aqui e fala, não. Isso não é um ambiente sagrado, como a gente está acostumado. Você pode entrar numa igreja da Idade Média, você pode entrar, olha, você entra nas catacumbas, lá no comecinho, né, do cristianismo, é mais bonito do que essas coisas que eles fazem agora. Tudo aí, coisa para a Mãe Terra, para a Pachamama, para o anticristo. Mas Deus tinha outros planos, olha nós aqui, né? O Senhor tinha outros planos, vão destruir a igreja dele, tá, mas ele vai levar a igreja dele para outro lugar, foi o que ele fez, trouxe das nossas casas, e cá estamos nós levando a Santa Igreja à frente. Então, fim, as portas do inferno não poderão contra a verdadeira igreja. Não é igreja no sentido de CNPJ que está sendo dito, instituição. Não é isso. É contra a igreja verdadeira. E se a igreja verdadeira está nas nossas casas, é contra nós, contra a igreja que está aqui, que é a verdadeira que o Senhor trouxe para as nossas casas, que essa gente não vai poder, o demônio não vai poder contra. Agora, contra a instituição, contra prédios, antigas paróquias, isso aí não tem nada a ver, gente. Não é isso que o Senhor falou. Tá? Até porque ia demorar 400 anos para começarem a construir prédios para a igreja. Então, não tem nada a ver, não é isso que o Senhor falou. Bem ensinou o Papa
João Paulo II, que cada um de nós é um tijolinho vivo da igreja, cada fiel que realmente seja fiel, porque está cheio de infiéis, cada fiel de verdade é um tijolinho vivo da igreja. Enquanto tiver um vivo, não acabou, o diabo não ganhou nada. Vi a igreja de São Pedro, é a Basílica de São Pedro lá no Vaticano, tá? Vi a igreja de São Pedro e uma enorme quantidade de homens que trabalhavam para derrubá-la, mas vi outros que faziam as reparações. Linhas de manobra conectavam esse duplo trabalho através do mundo inteiro e impressionei-me com a sintonia do conjunto. Então, estão trabalhando duramente para destruir a igreja, estamos aqui nós trabalhando duramente para reconstruir, pelo menos, se não a parte do prédio, mas a parte espiritualmente estamos aqui levando. Porque é claro que essa destruição que ela está falando significa a parte espiritual, né? Não é exatamente o prédio. A pessoa pensa assim, mas a Basílica de São Pedro está em pé lá até agora. Não estamos falando de construção, estamos falando da parte espiritual. Os demolidores quebravam grandes peças. Detalhe que os destruidores são conectados no mundo inteiro, ou seja, estão empenhados em destruir a igreja no mundo inteiro. Ela está dizendo que também os outros que fazem reparação também estão aí conectados no mundo inteiro. Bom, nós temos gente aqui no Brasil e também em vários lugares do mundo que participam da paróquia. Isso eu posso dizer com certeza. Os demolidores quebravam grandes peças, eram particularmente os sectários em grande número, e com estes os apóstatas. Essa gente, fazendo o seu trabalho de destruição, parecia seguir certas prescrições e uma certa regra. Claro, eles têm um plano, eles têm um objetivo e têm um plano. Como eles vão destruir? Foi sentado e foi pensado no inferno como eles iriam destruir a igreja de forma a não sobrar mais nada. Estão tentando, já destruíram muita coisa. Destruíram muito, destruíram o sacerdócio, destruíram a catequese, destruíram as bases, destruíram a igreja em si, virou uma igreja invadida, virou a falsa igreja que está usando os nossos prédios, os prédios que são nossos, sim, dos católicos apostólicos romanos verdadeiros, não são deles, mas eles tomaram, se infiltraram. Isso, no entanto, eles podem usar roupas de padre, de bispo, de cardeal, de papa, eles podem, enfim, tomar esses títulos, mas essa igreja é falsa, não tem nada a ver com a igreja de Cristo, certo? Essa gente fazendo o seu trabalho de destruição parecia seguir certas prescrições e uma certa regra, tem mesmo um planejamento de destruição da igreja. Vestiam aventais brancos amarrados com fitas azuis e bolsos costurados com colheres presas à cintura. Quem é que usa avental? Maçonaria, os maçons. Os maçons aí nessas, como é que a gente fala? Será que eu posso falar cerimônia? Não sei, enfim, nessas reuniões aí que eles fazem, eles usam, avental. Vários tipos diferentes e tal, aí eu não entendo, nem quero entender de divisão de maçonaria, só vejo aquele monte de homem de terno lá com o aventalzinho na frente. A primeira vez eu estranhei, a segunda vez eu estranhei, quando eu soube o que me barbarizei, né? Aqui no Brasil está cheio também de lojas maçônicas. Não, você não vai lá comprar roupa, quando eles falam loja é o templo deles, tá? Eles também tinham roupas de todas as espécies, se encontrava dentro, então, quer dizer, vários tipos de pessoas que estão destruindo. Porque não é só o alto clero que foi aí invadido, os leigos também. Nós temos invasão em todos os níveis da igreja, eles invadiram de cima para baixo, mas conseguiram chegar em todos os níveis da igreja. Desde o mais alto lá, do indivíduo vestido de branco, até o mais baixo aqui da paroquinha menor que tiver por aí, eles estão infiltrados em todo lugar. Eles tomaram todos os lugares, né? Você vê aquele pessoal velho lá, né, de idade, na Alemanha, por exemplo, certas coisas que padres, entre aspas, fazem, como o cara fazer lá um monte de terra, tirou o altar, né, a mesa do altar, fez assim, botou um monte de terra em cima, né, ele colocou, altar da Mãe Terra, né, em cima ele colocou, para colocar o livro da missa dele lá, entre aspas, colocou lá uma placa de acrílico transparente e vamos celebrar a missa. Mas primeiro colocou, antes das pessoas chegarem, né, aquilo lá foi colocado um pano para ninguém ver o que era. Quando os secretários do indivíduo foram tirando aquele pano e mostrando que era o altar da Mãe Terra, aquela turma toda de cabelo branco, mais branco do que o meu, aplaudindo, sorrindo, nós vamos ter um infarto de tanta felicidade.
Então, o que eu falo, só fazem isso, eu sei que tem leigos que estão lá enganados, mas tem leigos que estão lá também só apoiando, pagando, incentivando e trabalhando para destruir. Coisa incrível, né? Tem os outros que são mornos, estão lá, porque agora a igreja está melhor, Beth, a igreja agora não exige mais aquelas coisas, modernizou, Beth, sai dessa vida, você está muito século III, filha. Então tem esse pessoal também, e tem os que estão indo lá, enganados lá, que acham, não entenderam ainda que o Senhor não está mais lá, infelizmente, né? Quem sabe, aí o Senhor ainda abre os olhos e ouvidos dessas pessoas, porque a gente já falou e continuam lá do mesmo jeito. Agora, aqui não é fácil de seguir. Igreja verdadeira não é fácil de seguir, e o Papa Bento XVI, quando era padre ainda, em 1969, lá naquele programa de rádio que ele fez lá, justamente um pronunciamento, na verdade, o discurso dele foi profecia do que ia acontecer no final da igreja. Ele disse que a igreja ia ser menor e justamente por isso muito exigente com seus membros, como era no começo. Capite? Falou de nós, capite? Então, viu por que eu sou exigente? Tem que ser, né? Senão, sem conversão não há salvação, não é? Dá pra fazer aí uma arte com isso aí, né? Sem conversão não há salvação. Então, vamos lá. Encontravam-se entre eles homens de distinção, grandes e gordos, vestindo uniformes e crucifixos. Dá uso cruz, tá vendo? Então, um pessoal de grana, pessoal poderoso, grandes, gordos, pessoal aí, e com crucifixo, que é isso, nós usamos cruz também, qual é o problema seu? Nós é católico, aquele negócio, né? Estes, no entanto, não colocavam a mão na massa. Claro que não, eles são os idealizadores da destruição. Os outros vão destruir, eles são os que idealizam. Mostram onde tem que destruir e aí os outros vão e destroem. Olha, eles não colocavam a mão na massa, mas marcavam as paredes com a colher, indicando onde deveria ser derrubado. Agora nós vamos derrubar aí o sacerdócio, aí o celibato do sacerdócio. Celibato, X aqui para acabar com é aqui que nós vamos derrubar agora. Não, agora nós vamos derrubar esse negócio que mulher não pode ser paga. Agora é aqui também. É isso que eles estão fazendo. Pegando parte por parte da igreja, acabando, Deus não castiga, o inferno não existe, o demônio não existe. Se existir o inferno está vazio, Deus perdoa sempre. Olha as ideias, rápida listinha de destruição, né? Destruição de fé, né? Tá certo? Então, aí isso vem vindo, não é de hoje, não é de Jorge Mário Bergoglio para cá, é antes dele, só que era muito soft, depois ficou mais descarado, aonde eles conseguem ser descarados, né? Aí as missas de Pachamama e tudo mais. O Leão Lobo, ele simplesmente, que chamam de Papa aí, né, atualmente, ele simplesmente montou uma comissão de pessoas conselheiras dele, tem vários leigos nessa comissão. Uma delas é a adoradora da Pachamama. É sério, ela é devota da Pachamama mesmo. Ela, inclusive, falou isso daí. Ela deu entrevista, ela falou assim, nós não somos a Pachamama, nós somos todos parte da Pachamama. Somos adoradores da Pachamama. Não estou falando de Jorge Mário Bergoglio, o Francisco, estou falando do Leão Lobo, que chamam de Papa Leão por aí. É dele que eu estou falando. Você está entendendo? Conselheira. Então ele tem uma conselheira leiga que é devota da Pachamama. Daqui a pouco sai que a mulher sai fazendo aí ritual também e tudo mais. Nem espantaria, né? Isso entre outros absurdos, outras pessoas que ele também chamou para ser conselheiras dele, que é assim, um mais absurdo que o outro. Mas acho que essa ainda é mais absurda, né, do que nós vimos ontem. Acho que essa ainda ganha, disparada na frente. Tem outros absurdos também, de Cleber também que está lá. Mas o meu horror... vi entre esses sacerdotes católicos. Claro, eles participam ativamente, claro. Provavelmente os outros ela não viu que era um sacerdote porque não usavam mais o colarinho, né? Nem a batina, nem o colarinho chamado clédima. Né? Por isso que provavelmente ela não entendeu que a maioria ali com certeza era padre, mas visualmente não parece, né? Frequentemente, quando não sabiam bem como continuar, procuravam para os instruir dentre eles que tinha um livro grande, o qual continha todas as maneiras de construir e destruir. Esse aí é o anticristo. Agora vamos fazer tal coisa, pessoal. Galera, agora é por aqui.
Provavelmente isso, né? Quando levaram na cabeça lá naquele sínodo da Amazônia, que eles acharam que ali eles tinham dado grande golpe, acabado com a igreja, consagraram a Mãe Terra, Pachamama, vamos acabar com tudo, vamos varrer o último vestígio da igreja. Acabou aí celibato, acabou aí, freira pode casar agora, padre pode casar, freira pode ser aí padra, as leigas também, entre outras coisas, e quebraram a cara, porque o Papa Bento XVI, com um simples livrinho mais fininho, que esse aqui acabou com tudo, poucos meses depois, isso foi em outubro de 2019, em janeiro de 2020, ele lançou um livro e acabou com tudo. O Papa Bento XVI era tão papa, escuta essa, o Papa Bento XVI era tão papa, que alguns anos depois disso, ele pegou o telefone e ligou para o Cardeal Marques. Sabe quem é Cardeal Marques? Cardeal Marques, que nome, né? O nome já diz tudo, não? Cardeal Marques, ele é hoje o arcebispo de Munique, onde o Papa Bento XVI, quando era arcebispo, foi arcebispo também. Alertando para ele, olha, esse sínodo alemão que vocês estão fazendo aí, interminável, né? Interminável. Lá eles decidem tudo que a igreja gostaria de fazer em todo lugar e não consegue. Lá já inclusive ordenaram mulher, lá eles casam padre, ordenaram mulher, lá padre também, eles fazem tudo lá, o negócio é feio, né? E aí então, simplesmente ele ligou para o Cardeal Marques alertando que ele estava no caminho errado, que precisava que o sínodo aí corrigisse o seu caminho. Por que um papa emérito faria isso? Jamais. Nós convivemos com um bispo, dois bispos, um era emérito e o outro era o da ativa, né? O da ativa mandava e não pedia, o emérito perguntava, posso? Olha, vou lá, porque eles moravam na mesma casa, né, residência episcopal. Gente, quando que o bispo, mas quando que o bispo emérito saía dando ordem, saindo ligando, por exemplo, para padre, para dizer, olha, você está fazendo errado. Sabe quando? Coitado. Mas nunca, jamais, em tempo algum. Por que o Papa Bento XVI fez isso? Porque ele é o Papa? Ele é o Papa. Por isso, então, ele se sentiu na obrigação de corrigir ali o Cardeal Marques, que estava fazendo errado. Está nos jornais aí do exterior, tá? Gente. Tá. Terminando. Então marcavam de novo com a colher exatamente algum ponto que devia ser destruído, tá vendo? Eles foram destruindo ponto por ponto da igreja. E sob este a demolição era prontamente feita. Trabalhavam silenciosamente. Era no silêncio que eles destruíram a igreja, invadiram e tomaram a igreja. E com confiança, sabendo que eles estavam por cima da carne seca, tinham tomado o poder e iam destruir ponto por ponto e nada poderia simplesmente impedi-los. O que eles acham? Tá bom, eles podem destruir a igreja deles e invadir a falência, mas a verdadeira eles não vão conseguir. Assim como eles não conseguiram que o Papa Bento XVI abdicasse, renunciasse e voltasse a ser cardeal Ratzinger, ele não fez isso, continuou sendo Papa e continua no céu. Foi revelação de Jesus para nós aqui da paróquia no dia da morte dele, assim como não conseguiram fazer que o Papa Bento XVI renunciasse, eles não conseguem tomar a igreja verdadeira, tomaram a parte administrativa, a parte espiritual está conosco. Está com o Papa Bento XVI, está com cada um de nós que está em união com o Santo Padre no céu. Bom, trabalhavam silenciosamente com confiança, porém astutamente, furtivamente, com o olho de gato. Tudo escondido, tudo assim, sabe, dissimulado. De acordo com como disse aí o Prevost. Prevost é o atual, o nome dele mesmo, né, do atual Papa, entre aspas, aí, chama Prevost. Como disse o Prevost quando era cardeal. Para que fazer sínodo? Não, cada bispo faz o que ele vê que ele pode fazer na diocese dele, não precisa a gente se reunir mais aqui não. O que eles estão fazendo? Justamente isso, fazendo nas dioceses deles o que eles acham que dá para fazer. É um absurdo atrás do outro. Viu o Papa, isso aqui, olha o Papa Bento XVI aqui. Viu o Papa rezando, estava cercado por falsos amigos e frequentemente faziam o oposto daquilo que ele ordenava. O Papa manda A, eles fazem Z. E aí, uma vez, um jornalista foi entrevistar o Papa Bento XVI e perguntou para ele sobre algum assunto, por que ele não mudava aquilo ali, por que ele não baixava uma lei, uma norma, uma resolução, enfim, e mudava aquela situação. Ele falou assim, você está vendo aquela porta ali? No escritório, eu estava atendendo o jornalista no escritório. Você está vendo aquela porta ali? Até ali eu mando muito. O Papa Bento XVI é uma gracinha, né?
Fosse o senhor Emílio já falar, porque são desobedientes, ninguém obedece o que o Papa fala, você entendeu o problema? Enquanto os leigos não pegarem no pé desses padres, pararem de pagar o dízimo aí, até eles simplesmente se tocarem, né? Eu falava rasgar. Ele não fala assim, é alemão, né, educado, né, não é latino que nem a gente assim, né, sangue quente, né, não. Alemão, educado, sabe? Então, tá vendo aquela porta ali? Até ali eu mando muito, ou seja, fora dali não tá mandando nada, ele tá falando no escritório dele do Vaticano, fora do escritório ele já não mandava, porque o que tem lá de máfia lá dentro não é brincadeira. Não é brincadeira, a gente pensava que era só a máfia de Santigalli, não é, tem várias máfias lá que são aí denunciadas no exterior aos montes, certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso mostrando para nós a desgraça que aconteceu na Igreja de Cristo. O Senhor não morreu na cruz para isso, o Senhor não constituiu São Pedro para ser Papa para terminar desse jeito, claro que não, e é por isso que não está terminando desse jeito, porque ele próprio profetizou em várias revelações reconhecidas pela Santa Igreja, o nosso Senhor também, que a Igreja terminaria onde ela começou, nas casas dos fiéis, e está terminando onde? Nas nossas casas, na sua casa, que faz parte da paróquia Sagrada Face de Tours. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos levar a igreja até os pés do Senhor, vamos entregar nos pés do Senhor, lá quando ele realmente voltar. Não esquece, primeiro, é primeiro a grande tribulação, depois o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição a quem não tiver a marca da besta. 3 dias de escuridão, São Pedro e São Paulo desce do céu, constitui o último Papa válido do Petrus Romanos. Aí vem Jesus. A igreja organiza rapidamente ali o Petrus Romanos, né, organiza rapidinho, aí vem Jesus. Nós vamos levar a igreja junto com o nosso Papa Petrus Romanos até os pés do Senhor. Certo?